Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como eu ia dizendo pro pessoal lá do YouTube, voltamos à nossa normalidade. Toda terça às 11 da manhã e toda sexta às 11 horas da manhã. Vocês têm um encontro comigo aqui no Instagram e no YouTube para a gente conversar sobre correspondência jurídica, empreendedorismo jurídico e mindset de crescimento. Tudo que você precisa aí para ter sucesso na sua vida profissional na área jurídica e nem sempre, né? Às vezes também a gente foge um pouco para o empreendedorismo jurídico no geral aqui na parte da advocacia. Massa? E na live de hoje, gente, eu quero apresentar para vocês realmente assim, o meu coração na área da correspondência jurídica. Real, tá? Eu quero conversar com vocês sobre até onde a correspondência jurídica pode te levar. Eu quero ir hoje com vocês muito além da cópia da diligência e do protocolo. E eu não vou falar aqui com vocês sobre como ter uma logística, não é nada disso, tá? O que eu vou falar. É realmente até onde que a correspondência jurídica pode te levar. É muito mais profundo. Vocês sabem que eu trago profundidade para as minhas lives, né? Todo mundo já sabe. Aí no YouTube tá tudo certo? Tá. Eu trago profundidade para... Tá, massa. Então vamos lá. Como sempre, gente, eu vou fechar aqui, tá bom? Os comentários das lives da live no Instagram pra gente poder focar. Massa? Então, até onde a correspondência jurídica pode te levar? E para te contar um pouquinho sobre isso, para te mostrar esse mundo de oportunidades, eu preciso, obviamente, falar de mim. Porque eu acredito muito na história das pessoas, né? As pessoas são o que elas são, fruto das histórias, tá? As bem-sucedidas ou até mesmo aquelas que ainda não foram bem-sucedidas. É tudo consequência da história. Então primeiro eu quero falar o que a correspondência jurídica fez com a minha cabeça, a minha mente. Antes de eu começar nessa área, gente, logo, né, que eu comecei, como era a Fernanda? Eu tava com a minha mente totalmente destruída, tá? Essa é uma parte de mim. Já contei muita coisa da minha história aqui pra vocês, isso não é um terço do que eu vivi pra estar onde eu tô hoje. Aos pouquinhos eu vou trazendo as peças aí do quebra-cabeça, mas a minha mente, ela tava completamente destruída, eu tava emocionalmente abalada e totalmente sem perspectiva nenhuma de progredir na minha vida profissional. Por vários motivos, e eu acho que uma coisa desencadeia a outra, né? Mas acredito que na época que eu comecei a atuar como correspondente, o principal motivo do meu desequilíbrio emocional, né, da minha destruição, era o fato de não ter conseguido a aprovação na ordem, em que pese eu ter estudado muito. Isso mexeu muito comigo, porque isso abalou o meu escritório, né, onde eu trabalhava, e isso abalou também a minha crença de quem eu era. Até onde será que eu era boa mesmo? Será que eu estava fazendo as coisas certas? Então eu já não sabia mais. Eu estava completamente perdida. O meu Instagram tá parado. Sai e entra de novo. Pessoal do Instagram? Coloca os comentários. Vou colocar aí nos comentários só para vocês me falarem se tá funcionando, se o áudio tá bom, porque o Bruno falou que travou aqui para ele. Coloca aí nos comentários pra mim, por favor. Tá travado? O Bruno falou que tá travado pra ele. O Antônio tá falando que tá tudo bem. Então, é isso aqui mesmo. Bom, então eu vou deixar aqui aberto, né, os comentários. Vai que trava e vocês me falem, tá bom? Eu vou colocar aqui, fixar um comentário aqui. Espera aí, só um pouquinho, gente. Às vezes eu fico falando loucamente sozinha, né? Eu prefiro deixar aberto aqui. Bruno falou que voltou. Mas, então vamos continuar aqui que eu tava falando. Então, esse era o momento da minha vida quando eu comecei. Não me achava verdadeiramente capaz para fazer nada. Essa é a verdade.
o momento profissional que eu estava vivendo antes também já me colocava nessa posição de talvez, apesar, por mais que eu fizesse, não sei se eu era boa o suficiente. Então, assim, a minha cabeça, ela era assim. E é óbvio que isso gerou um impacto quando eu comecei a trabalhar. Pô, será que eu vou conseguir fazer isso? Será mesmo que eu vou conseguir ser correspondente? O que eu entendo, né, sobre isso? O que eu entendo sobre planilha? O que eu entendo sobre precificação de honorários? Eu sempre recebi salário, como é que eu ia fazer essa parada, né? Então era um universo muito obscuro para mim, toda essa questão. E ainda tinha que lidar com a minha cabeça, né? Então, muita gente me questiona a questão do sucesso. Você tem que ter o sucesso, você tem que começar a fazer a diligência assim, você tem que começar a fazer assado, você tem que. E, cara, eu me preocupo muito com essas imposições de tem que fazer assim, tem que fazer assado, porque cada um vive um universo completamente diferente. Completamente diferente. Cada um sabe da sua realidade e cada um tem a sua real interpretação de sucesso. Quando eu comecei, por exemplo, sucesso pra mim era ganhar R$500. Gente, eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Eu não vou ser hipócrita de maneira alguma com vocês em achar que logo quando eu comecei, tipo, no dia que eu comecei, eu tinha alguma pretensão em ganhar o que eu ganho hoje. Eu jamais imaginei. Isso foi um pensamento construído. Uma coisa é vocês virem aqui no meu perfil, assistir as lives, né, e acompanharem um desenvolvimento profissional, racional, de como vocês querem se tornar profissionais na área de vocês. Isso é uma coisa. Mas eu não tinha isso, eu não tinha esse acompanhamento, eu não tinha alguém para me dar essas diretrizes. Então, para mim, sucesso naquele momento era eu conseguir R$500. Nossa, eu ia falar, caraca, eu consegui sozinha isso, fazendo as minhas coisinhas, minhas diligências, minhas audiências. Sucesso pra mim naquele momento, gente, era eu me achar capaz. Era eu realmente acordar de manhã, pelos meus próprios atos, conseguir fazer um trabalho. Conseguir falar com o cliente no telefone, conseguir mandar um e-mail, conseguir ir lá no fórum, fazer a diligência, voltar e mandar para o meu cliente. Hoje é muito fácil isso para mim? Hoje é muito fácil. Mas quando começou era fácil? Não era fácil. Nada disso era fácil. Fazer uma diligência de cópia não era fácil para mim. Fazer uma audiência como preposta não era fácil para mim. E os meus medos, eu não era nem advogada. Né? A Batista Juliana Campos, sem OAB? Sem OAB, não precisa ter OAB para ser correspondente jurídico. Então, essa coisa do sucesso, essas imposições, você tem que ir pro caminho B, você tem que ir pro caminho A. Cara, eu acredito verdadeiramente que cada um sabe o momento da sua vida. Tem pessoas que querem trilhar para correspondência. Eu vou falar sobre os caminhos que você vai seguir, porque esse é o tema, né? Até onde a correspondência pode te levar. Mas tudo começa de você entender qual que é o seu momento, de você não querer extrapolar, colocar os pés pelas mãos, de você saber que uma estrada profissional, ela começa com o primeiro passo. Não adianta você querer começar com o 10º passo. Não adianta você querer roubar. Os cursos existem, os treinamentos, as lives, os vídeos, todo o conteúdo ele existe para te mostrar um caminho mais fácil, sem tantos erros, né? Mas isso não significa que você vai cortar o caminho. Até penso, por quê? Será que você sabe qual é o caminho? Dificilmente a gente sabe qual é o caminho quando a gente está começando. A gente tá começando, a gente tá indo assim, né? Mas a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Isso é construído. Já teve vezes que eu tava indo pro A, caminho A, eu achei que era o caminho A o caminho. Mas eu mudei, eu mudei minha interpretação. Isso vem com a maturidade também, sabe? Pra mim, então, quando eu comecei, o sucesso era isso. E eu sabia que uma vez que eu conquistasse R$500, dificilmente o meu faturamento ia baixar. Porque isso significa que eu já estava atendendo alguns clientes e que eles já estavam fiéis. A não ser que eu perdesse o cliente, aí tudo bem. Mas os honorários na correspondência, eles são sucessivos. Quanto mais você fidelizar os seus clientes, maior vai ser o seu faturamento. De pouco em pouco. Você só vai reduzir os seus honorários quando você perder um cliente ou quando o fórum fechar, né? Quando acontecer uma pandemia, aí não tem jeito. Mas, via de regra, ele é sucessivo. Né? Oi, Cris, um beijo pra você. Saudade de conversar com você, Cris.
certo? Então, com essa percepção, né, e com esses pequenos começos de sucesso para mim, que era começar a ter um faturamento meu, começar a ver que eu era capaz, né? Com isso, as primeiras vezes eu consegui escolher os primeiros clientes que eu estava querendo trabalhar. Porque até então eu também não sabia como isso funcionava. Eu não tinha experiência e eu precisava de dinheiro. Então eu fazia as contratações que chegavam. E eu não tinha exatamente um norte do que para onde eu estava indo. Eu estava simplesmente fazendo. Aí eu tô olhando pro lado, tá, gente? Porque eu tô na minha colinha aqui. Eu consegui com isso escolher os clientes que eu queria atender, mas no começo não, porque no começo eu queria a prática e o dinheiro. A segurança que eu tenho hoje de entrar numa sala de audiência, de conversar com o cliente, hoje eu jogo um jogo um pouco acima do correspondente de ponta, porque eu já sou empresária. Mas eu tô falando de hoje, né? 9 anos. Então, se a gente voltar no tempo, 8 anos atrás, quando eu tava há 1 ano só como correspondente, eu não era empresária ainda, eu só era correspondente, né, de ponta. Ali eu já comecei a perceber os meus avanços, né? O que eu já tinha conquistado, quais as percepções que eu tinha, que tipo então de cliente que chegava lá na plataforma e quanto que então eu podia cobrar com ele. Isso foi a experiência que foi me dando essa clareza. A única clareza que eu sempre tive desde o começo, que foi o motivo de ter começado a investir na minha profissionalização como correspondente jurídico, era o sucesso do cliente. Isso sempre me norteou. Não importa o que eu estava fazendo. Eu realmente ia entregar o meu melhor. Partindo da premissa da empatia, onde você vai tratar as outras pessoas de acordo com a maneira que você gostaria de ser tratado, quando você parte dessa premissa, que é totalmente... essa é uma frase e uma visão que você não consegue mensurar. É algo que você tem que sentir, né? Como eu já disse algumas vezes, quando o seu cliente pedir uma diligência de cópia de processo físico, faça o seu melhor. Tire a folha perfeita, porque se você se colocar no lugar do cara que está te contratando, você vai entender que ele não pediu a cópia para colocar na parede do escritório dele, é para fazer um prazo. Então, pensar no sucesso do cliente, eu podia não ter nenhuma ideia do que era sucesso, do que era... de onde eu estava indo para a correspondência, mas eu sabia que se eu fizesse um trabalho de qualidade, isso ia me trazer um benefício e, com certeza, por óbvio, para o meu cliente. É o mínimo que você precisa saber. Então, um exemplo, né? Aquela galera que faz o trabalho nas coxas, que não presta atenção, que não vai preparado para audiência, que entrega uma cópia bem assim, sabe? Que não tem aquele feeling, sabe, para falar com o cliente ao telefone ou por e-mail, já tá partindo da premissa errada. Porque esse é o foco, é você prestar um bom trabalho para outra pessoa. Com o quê? Com empatia, como você gostaria que fizesse com você. As primeiras vezes que eu recebi um elogio de um cliente, pra mim, eu ficava no céu. Eu tô voltando no tempo, tá, gente? Não que hoje eu não goste de elogio, é claro que eu gosto, mas pra mim, naquele momento, era como a certeza de que eu tava indo pra algum lugar, que eu tava fazendo certo, né? Quem tem filho aí sabe, né? Quando os filhos na nossa frente, eles são de um jeito, né? Quando a gente vira as costas e observa de longe, aí que a gente vê se a gente tá fazendo um bom trabalho, né? Se o nosso filho pede por favor, se ele é gentil, se ele é amoroso com outras pessoas fora da gente, a gente vê se a gente tá fazendo um bom trabalho, porque perto da gente eles ficam sem vergonha, né? Isso é a mesma coisa. Então, se um cliente elogiava, não importa quem fosse, eu falava, puta, ponto pra mim. Preciso repetir isso. Então, isso já era adotado como padrão. Por exemplo, eu tenho uma forma muito coloquial, né? Nada formal, na tratativa com os meus clientes. Seja o administrativo, seja o sócio top do escritório, eu sou informal. Não informal, tipo, e aí, rapaz, vamos pro bar bebê. Não é isso, né? Eu sou besta. Besta é diferente de ser informal. Mas eu sou informal no sentido de querer me aproximar, de querer gerar um vínculo a mais do que simplesmente profissional. Eu sou assim, né? E eu já era assim. Mas a primeira vez que um cliente elogiou essa minha maneira, eu entendi por que eu faço isso.
E eu continuei. Quando você faz uma coisa certa, que alguém vai elogiar o seu trabalho, continue. É um ponto que deu certo. Quando você não sabe o que você está fazendo, você vai ter isso como norte, né? Alguém te elogiar, tá? E aos poucos, gente, eu fui entendendo esse mercado da correspondência jurídica. Eu fui entendendo para que serve real. Eu fui entendendo o valor de você ser um correspondente jurídico e me deixei na posição de importância que essa área merece, tá? E não... Desligou o meu fone, gente. Não sei o que aconteceu. Vamos sem fone mesmo. Vocês estão ouvindo bem aí no Instagram? Não tá abafado? Eu desliguei o fone. Coloca aí só pra mim, se não tá abafado. Eu vou tocando barco aqui. Tá? Entendam o passo a passo da correspondência, sabe? Tipo, o pulo do gato, essas coisas. Elas todas vieram de experiências que eu vivi, né? De coisas que eu anotei, de coisas que deram certo, de coisas que não deram. Mas eu vejo assim, por exemplo, quem saiu de R$0 e começou a ganhar 300, 500 reais, pô, eu vejo um sucesso. Tem gente às vezes que manda assim, pode não parecer muito pra você, mas essa semana eu consegui 500 reais. Eu recebo alguns directs assim. E pô, pra mim parece, como assim não é importante pra mim? Pô, quem tinha R$0 tá fazendo 500 reais? Como assim? E é uma situação, gente, que só quem já viveu essa situação de total inexperiência e total grana, money mesmo, que sabe como é. Sabe assim? Eu no começo, eu tinha esse pensamento, eu quero dinheiro, eu quero experiência, pelo amor de Deus. Não tem condição, eu preciso viver. Então, pra mim, 500 reais, o dia que eu consegui, né, fazer 500 reais, eu falei, caraca, eu fiz sozinha isso, sabe? Porque o salário, beleza, você está trabalhando, você vai receber o seu salário, mas quando você tá sozinho, seja como advogado, os seus honorários, é uma puta satisfação. Eu brinco que hoje eu já ganhei mais de 1 milhão, faço mais de 100 mil por mês, faço. Mas aqueles primeiros 50 reais, que foi a minha primeira diligência, a alegria é uma coisa tão, tão mágica aquilo, porque é muito mais do que o preço, sabe, que depositaram pra mim. Era realmente, pô, eu fiz uma parada e foi útil pra alguém e o cliente gostou e que massa, e eu tô recebendo por isso. Então, entendam, gente, que cada um tem um momento. E que não adianta você querer sair correndo e entrar no desespero, né, de só pensar em dinheiro na correspondência, só pensar em dinheiro. Não tô dizendo que você não tem que pensar em dinheiro. Eu acho, óbvio, gente, claro que tem que pensar em dinheiro, é sua profissão, inferno, você tem que pensar. Mas não é só isso, é você se profissionalizar. E aí, com o tempo, você vai entender o mercado, aquilo que você mais se identifica. E é por isso que eu gosto muito de usar exemplos, tá? É por isso que eu amo usar exemplos, pra vocês... Tipo, uma coisa é eu jogar uma teoria, outra coisa é eu exemplificar. Eu vou explicar como isso gerou impacto pra mim. Quando eu comecei, eu não sabia nada, né? Então eu ia lá fazendo diligência criminal, trabalhista, civil, conciliação, sei lá. Eu ia fazendo. Com o tempo eu percebi que eu teria... As pessoas, na verdade, né? Na correspondência jurídica, elas têm 3 caminhos, tá? Ou elas vão seguir exclusivamente para correspondência jurídica, porque é perfil, e tá tudo bem, a gente escolhe o que a gente quiser da nossa vida. Foi uma escolha minha. Muitas pessoas perguntam, por que você não prestou e não foi pro escritório? Cara, eu tenho certeza que se eu fosse sócia de um escritório de advocacia, meu escritório ia ser foda demais. Porque não importa o que eu faça, a metodologia e a forma com que eu faço tudo o que eu faço é a mesma. Então, eu escolhi, como eu dizendo, né, são 3 caminhos. Você vai ou só para correspondência jurídica, que foi o meu caso, eu escolhi ficar assim. Ou tem muita gente que atua na correspondência porque está prestando concurso e precisa de flexibilidade de tempo, mas precisa ganhar dinheiro também, então vai seguir para a vida concursada, quando assim passar. Ou então você vai seguir para a advocacia e isso não significa... Desculpa, entrou outra ligação, 2 na sequência. Isso não significa que você vai deixar a correspondência quando você iniciar a advocacia. Existem formas de você agregar,
né, as duas coisas. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Qual foi a minha escolha? A minha escolha foi ficar na correspondência, por vários sentidos. Primeiro, eu amo a dinâmica da correspondência. Eu amo tratar com clientes do Brasil inteiro e receber de uma forma mais rápida do que os honorários. Eu amo a logística. Hoje, por mais que eu não saia para fazer diligência, audiência, eu saio pouco. Às vezes eu saio, mas eu saio muito pouco. Eu gostava, principalmente no começo, dessa logística de estar em vários fóruns, de conhecer vários juízes, sabe? De montar o meu tempo. Eu gostava, porque eu não gostava de ficar em um escritório atrás de um computador. Não é o meu perfil, não tá certo, tá errado. Não é o meu perfil. E eu sequer sabia que a correspondência existia. O dia que eu comecei, existia dessa maneira, né? Eu já contratava correspondente, mas não era correspondente. O dia que eu fui pra rua e comecei a fazer os fóruns, eu falei, caraca, véi, é isso. Eu nasci pra isso, eu nasci pra estar na rua. Eu nasci para conhecer as pessoas, para conversar, para fazer audiência. Eu nasci para despachar, eu nasci para isso. Mas sou eu, tá? Então eu decidi ficar na correspondência. E só. Mas não importa se eu hoje tivesse prestado de novo e resolvesse abrir um escritório de advocacia, meu escritório ia ser foda. Por quê? Eu ia aplicar os mesmos conceitos. Fernanda, como você pode ter certeza disso? Simples. A correspondência não foi a única empresa que eu tive. Alguns de vocês sabem que eu já comprei uma franquia de limpeza doméstica. Não tem nada a ver com a área. Mas eu e o Bruno, nós fizemos dar tão certo quanto a Fórum Delivery deu. E não é coincidência. Não é coincidência. Se eu abrisse um negocinho de dog hoje, ia ser sucesso. Porque é a forma com que eu trato meus clientes, é o amor que eu coloco no meu negócio, é a metodologia e a minha mente, que é tão ampliada, eu consigo ter visão de tantas oportunidades, é isso que faz os meus negócios darem certo. E eu tenho outros negócios que vocês nem imaginam. E dá tudo certo, por conta da minha mente, da minha mentalidade, do espírito empreendedor. Entendem? Pensando assim na correspondência, você vai ter vários caminhos. Mas não deixem de lado a história de vocês. É por isso que eu falo assim, o que você acha melhor? Trabalhar contencioso, tributário, o que você acha? Eu não posso dar essa resposta. Porque tem pessoas que estão felizes fazendo 10 audiências por dia. Eu era uma dessas pessoas. Isso não significa que eu não me empenhava nas 10. Me empenhava muito. Eu lia todas as defesas, todas as iniciais. Tinha dias que eu tinha 10 audiências para fazer e das 10, 3 eu tinha que fazer defesa oral. Porque o cliente mandava contestação errada, seja lá por que o motivo. Mas eu fazia. E se eu não lesse, eu não ia conseguir fazer, certo? Então eu sempre estudava. Não importa quantas tinha. Aliás, quanto mais eu tivesse, para mim era melhor, porque era mais dinheiro, mais experiência. Então essa era a minha posição. E é até hoje. E é até hoje. Isso não significa que hoje, se eu tiver 50 audiências na pauta, certamente umas 2 vai ser uma audiência especial, que a gente trata de forma diferenciada aqui. Então, não há generalização, gente, em nada. Nem na melhor plataforma, nem no melhor correspondente, nem na precificação. O que há é você estudar o que é melhor para você em determinado momento. Quando você opta ficar na correspondência, tem gente que tá tudo bem, sei lá, Fernando, acho que 3 mil pra mim tá bom. E dá, né? E aí não precisa escalar, como eu sempre ensino aqui. Escalar é uma opção de quem quer ganhar mais e viver da correspondência. Porque eu não vou mentir. Eu conheço correspondentes que são, aliás, vários, né, gente? Vamos combinar que tem grandes escritórios, grandes mesmo, assim, nível, sei lá, mais de 500 funcionários, tá? Que começaram como logística jurídica. E aí eles expandiram para escritório de advocacia. E hoje são um dos maiores escritórios de advocacia e logísticas jurídicas. E por que isso foi possível? Eu não vou falar, né, por nomes, mas assim, basta você jogar na internet. Quem é do mercado há muito tempo sabe quais escritórios eu estou falando. Escritórios excelentes de advocacia. Mas que só conseguiram ser grandes deste porte porque começaram, né, com a correspondência. Então, eles podem chegar num banco e pedir a carteira do contencioso de 5 mil processos, porque eles vão conseguir atuar.
Entende? Mas eles começaram na correspondência. Então, esse é um viés da correspondência que vai te favorecer. Porque você vai aprender muito mais do que diligência, cópia, audiência. Isso aí, gente, isso é o básico. Mas, Fernanda, eu nem sei fazer isso. Tá, esse é o seu momento, percebe? Para mim é o básico, mas para muita gente é o começo. Então, não posso generalizar isso, entende? Mas vai muito além, porque assim, o que você vai aprender? Se você nunca trabalhou e você, né, na área, né, e você vai começar como correspondente jurídico, você vai aprender a fazer diligência? Vai. Protocolo, audiência? Lógico que você vai. Mas você vai aprender também a ter organização. Você vai aprender também a ter jogo de cintura. Você vai aprender a precificar. Você vai aprender a se posicionar. Você vai aprender coisas que vão muito além das diligências. E isso tem o seu momento. Eu, quando comecei, nunca tinha participado de uma reunião na minha vida. No máximo, era uma reunião interna, né? Da equipe lá do Demarest, dos escritórios que eu trabalhei. No máximo. Agora, uma reunião com um cliente, eu nunca tinha feito. Eu aprendi isso graças à correspondência. Então, se hoje eu quisesse virar advogada, abrir um escritório de advocacia e sentasse numa mesa de reunião para conquistar um cliente na advocacia, eu saberia fazer. Quem me ensinou? A correspondência. Entende? Então, existem várias dessas situações. Eu entendo que cada um tem o seu posicionamento e eu lamento por pessoas que às vezes pensam tão pequeno. Porque eu acredito em algo muito além. Eu acredito na expansão da consciência. Eu acredito que quando a pessoa entende que ela não há limites aonde ela pode chegar, basta ela ter o conhecimento certo e estar com as pessoas certas. Isso é o que eu acredito que seja o significado do sucesso. Porque isso vai levar a cada um a ter o sucesso que quer. E isso é algo individual. Muito individual, tá? Então, para quem é correspondente e se encontrou, que foi o meu caso, existe o caminho de você atuar somente como correspondente de você mesmo, ter no máximo ali um estagiário, uma equipe pequena, e tá tudo bem. Tem gente que é esse o limite, e eu entendo. Acho que a grande sacada da minha evolução, gente, ao longo desses anos, foi entender as outras pessoas, real. Entender que às vezes o que eu acho importante não é importante para outra pessoa. E como que eu fiz isso? Principalmente aqui no CAP. Eu entendi quando eu comecei aqui que quem iria precisar das minhas dicas e do meu curso seriam os correspondentes que não estavam ganhando bem na correspondência. E hoje eu entendo que quem segue aqui, quem busca esse tipo de conhecimento, é também essas pessoas, mas muito mais aqueles que estão começando. Então isso é muito bacana, você mudar, né? Você se adaptar a essas questões. Então a correspondência para quem leva a sério, para quem se profissionaliza, é muito bom. Você tem liberdade de horário, você ganha o quanto você determinar, você pode ir atrás dos seus clientes e fidelizar e fazer uma parceria, tornar amigos. Quantos clientes eu não sou amiga hoje? Vários, né? E como eu disse, para quem presta concurso, é um momento da vida, a correspondência é um momento. Isso não significa que não tem que tratar bem o cliente, nem nada disso, né? A partir do momento que você está fazendo aquele trabalho, você tem que fazer o melhor possível, seja por um mês, seja por uma vida, não importa, tá? Agora, aqueles que querem levar isso para a advocacia é um dos focos muito poderosos dentro da correspondência, onde você vai aprender toda a parte de campo e toda a parte da estratégia. E aí, vamos lá, o que pode acontecer quando você está trabalhando na correspondência, mas você entende que você quer estudar, você quer evoluir como advogado, né? Você não quer só ficar fazendo audiência, não quer só ficar fazendo diligência. Você tem uma preocupação porque você quer ter um escritório de advocacia. É uma fatia daqueles que são correspondentes hoje, esse tipo de preocupação, tá? Se você é assim, mara, você está no lugar certo fazendo o trabalho certo. Por todas essas razões que eu disse, ou quando você abre o escritório de advocacia, magicamente você vai aprender a economia, a administração, a como se portar com o cliente, como mandar um e-mail, como fidelizar um cliente. Não é mágico. E a correspondência, ela também vai te ajudar a fazer isso. Alguns trabalhos na correspondência que você acaba realizando, você acaba conhecendo
se apaixonando e entendendo que você quer aquilo para sua advocacia. E eu vou dar alguns exemplos, tá? E daqui a pouco eu vou até chamar o Alan aqui para conversar com vocês também sobre isso. Como eu disse, né? Existem grandes escritórios hoje no Brasil que começaram atendendo como correspondente, levaram essa expertise a um nível de escritório de advocacia e hoje são grandes escritórios. E o que é grandes escritórios? Porque existem aqueles escritórios que a gente chama de boutique, que são menores, com causas complexas, e existem escritórios grandes em número de funcionários e número de processo. Nenhum tá certo e nenhum tá errado. São perfis. Perfis. Há quem seja um sócio de grande contencioso, e eu quero ver alguém falar para ele que ele é errado, ganhando milhões e sendo feliz do jeito que ele é. E há aquele escritório que vai ter menos demanda, uma complexidade intelectual, assim, absurda, e ele também tá feliz. Não existe certo e errado, gente. Existe o que você quer seguir para você. Tá? A correspondência para quem quer seguir nessa área do contencioso, que é um mercado, e eu vou até puxar dados estatísticos, depois eu vou postar nos meus stories, tá? O quanto está aumentando o número de demandas no Brasil. Depois que acontecer tudo isso, né, da pandemia, o judiciário voltar, nós vamos sentir esse aquecimento no nosso mercado, sim. Porque teremos muitos problemas a nível de consumidor, nível de plano de saúde, bancário, tudo isso que entende-se contencioso vai inflar. Vai inflar por conta de tudo isso que aconteceu. Então é um mercado que está em expansão. Se você é o tipo de perfil de pessoa que gosta de contencioso e quer aplicar isso no seu escritório, o momento vai ser agora, quando tudo voltar. Onde as grandes empresas, que também estão em busca de preço e qualidade, elas com certeza vão buscar jovens escritórios para patrocinar a demanda. E aqui eu não estou falando de correspondência, não, estou falando de advocacia. Eu tenho alguns amigos que conseguem carteiras assim de 1.000, 2.000 processos dessas empresas de contencioso para teste e depois aumenta. Óbvio, assim como na correspondência, nenhum cliente de contencioso vai te dar 10.000 ações. Não vai fazer isso. Você vai conquistar esse poder. Na correspondência é igual. Nenhum cliente vai te passar 20 audiências por mês, de uma vez. Isso é conquistado. Ele não conhece você, por que ele vai passar? Você vai conquistar ele. É assim que funciona na advocacia também. E é o momento. O próximo, aliás, já vem sendo o momento, cerca de 2 anos eu tenho sentido isso no mercado. Como que você sente isso, Fernanda? Quando eu recebo contratação de escritório de advocacia, não logística, porque aqui na Fórum Delivery a gente não consegue atender logística porque a gente é logística, então o preço acaba não compensando pra gente. Então a gente atende escritório direto, tá? Mas são escritórios pequenos, que têm como clientes grandes empresas. E eu sou curiosa. Eu gosto de perguntar para as pessoas. E aí, né? Quanto tempo vocês estão aí? Eu tô vendo aqui no site de vocês estão há pouco tempo. Nossa, uma carteira desse banco, olha que massa, hein? Tal. E aí a gente acaba conversando, né? De sócio para sócio. A questão de custo-benefício para a empresa. Tá certo? Tá errado? Não tem certo e errado. É o tipo de cliente que você quer atender. Enfim. Ai, deixa eu mandar um beijo para Má. Meu milagre. Ah, ela é nossa correspondente de Curitiba. Maravilhosa, tá, gente? Quando vocês quiserem, alguém pode contratar lá. Como é que é? Para quem é advogado, muitas vezes acaba ganhando clientes pela postura adotada em uma audiência, por exemplo. Muito. Isso é muito verdade, tá, gente? Já falei isso algumas vezes, de você estar lá esperando uma audiência e tem um cliente ali da advocacia, que você consegue, pela sua postura e pelo seu nível profissional, você consegue conquistar esse cliente. Muitos advogados já relataram isso pra mim. Isso é muito verdade, tá? Com a gente já aconteceu, mas para correspondência. A gente já conseguiu pegar clientes na correspondência por conta do posicionamento. Ah, é verdade. Peraí, gente. Deixa eu mandar o link aqui pro Alan, que eu esqueci. Peraí. Porque ele vai entrar na live daqui a pouco com vocês, tá bom, gente? Eu vou trazer uma pessoa para explicar essa parte da correspondência, quando você decide tomar uma postura profissional e levar isso para a advocacia, o impacto que isso pode acontecer. Espera só um pouquinho que eu vou mandar o link, que eu esqueci. Enquanto isso... É
Você não tem o link. Tá aqui no StreamYard, só se você entrar aqui. Espera só um pouquinho, gente. Esqueci, falha técnica aqui. Pronto, mandei lá pra vocês. Esse chegou aí. Vou dar um outro exemplo aqui, tá? Antes de convidar o Alan. Ai, meu Deus, cadê meu negocinho aqui? Antes de eu convidar o Alan, eu vou dar um outro exemplo aqui pra vocês. Primeiro, o contencioso, que eu dei esse exemplo aqui, né? Que eu conheço, tenho vários amigos que começaram assim e hoje tem um escritório de advocacia que atende esse tipo de cliente. É óbvio, gente, que esse tipo de cliente na advocacia, ele não tem só o contencioso, tá? Se você pegar os bancos, se você pegar as empresas de telefonia, os planos de saúde, eles vão ter as demandas de contencioso? Vão, milhares, centenas de milhares de processos. Mas esses clientes, eles também têm os processos especiais. E essa que é a sacada. Você não pode pensar que você começou agora e você já vai pegar os casos cabulosos. Calma, isso vai acontecer? Lógico que vai. Se você estudar, se você se profissionalizar, se você se dedicar, isso é consequência do seu trabalho, é lógico que vai. Mas isso é uma consequência. Então, às vezes, na advocacia você vai pegar esse tipo de cliente, que a gente chama de a carne de pescoço, né? Mas depois vai chegar o peito, que é a melhor parte. Entendam isso. Tudo é estratégia. Tudo é estratégia. O cliente que você pegar na correspondência, o cliente que você pegar na advocacia, ele é estratégia. Mas, Fernanda, na advocacia eu só pego pessoa física. Aí tudo bem. Então, é uma estratégia. É o que você decidiu se posicionar. Mas muitos escritórios, jovens escritórios que estão começando agora, eles conseguem pegar essas carteiras grandes. Porque eles conseguem apresentar uma proposta interessante. E que aos poucos vai crescendo. Eu já disse aqui, o meu maior cliente na correspondência começou com um faturamento muito pequeno, 30, 300 reais. E hoje é 70, 80 mil por mês, o mesmo cliente. Por quê? Porque do nada ele sacou dinheiro do bolso? Não, porque ele também era menor. E ele foi conquistando a confiança dos clientes dele, e os clientes deles começaram a passar mais demandas para ele. E todo mundo cresceu. É assim que acontece. Paciência. Paciência. Você vai estudando e vai se profissionalizando. O contencioso é uma área. A área extrajudicial, que é uma coisa que eu quero focar bastante essa semana com vocês, existe a correspondência jurídica extrajudicial, e eu vou chamar o Alan para conversar aqui com a gente hoje, rapidinho no final. São trabalhos que você consegue prestar esse tipo de assessoria para clientes do extrajudicial de outros lugares ou até mesmo da cidade que você mora, tudo bem, mas que precisam de uma expertise que eles não têm, a parte de fórum não, a parte externa de cartório. E isso, quando você aprende isso na correspondência, nada impede você levar para a advocacia extrajudicial, onde o Alan aí ele tem mais propriedade ainda de falar. Então, se você é o tipo de correspondente que domina ali como que vai fazer um registro, como que vai ajudar o seu cliente na parte de uso capião extrajudicial, de inventário extrajudicial, você está ajudando o seu cliente participando e fazendo todos os atos extra para eles. Nada impede de você falar, puta, eu tô gostando de fazer esse negócio aí de correspondência jurídica extrajudicial. Será que rola eu praticar advocacia extrajudicial aqui na minha cidade? E aí, por conta da correspondência, você começa um novo caminho na sua advocacia. É esse o ponto que eu quero que vocês entendam. Onde que a correspondência ela vai encaixar na sua vida de forma a ser uma mola propulsora para o que você deseja da sua vida profissional. Por isso que não existe uma fórmula mágica. Por isso que eu nunca, quando vocês mandaram direct, Fernando, o que você acha melhor? Se alguém perguntar o que eu fiz para mim, a minha escolha foi atuar na correspondência. Na forma contenciosa, mas não contenciosa burra, na contenciosa inteligente. E talvez por isso seja o meu trabalho tão diferenciado, porque eu consigo fazer 50 audiências por dia muito bem feitas. E quando era eu que fazia, eu, Fernanda, eu fazia 10 por dia, muito bem feitas, impecáveis. Em todas elas ia relatório de audiência. Em todas elas eu lia todas as defesas e todas as iniciais. Em todas elas eu sabia tudo do processo. Nas 10. Então, existem os correspondentes que praticam só pelo dinheiro e aí não lê, não faz nada. E, na minha opinião, esses correspondentes não deveriam ser correspondentes, deveriam ser qualquer coisa na vida, menos isso.
Porque isso não é correspondência. E existem os correspondentes que praticam a correspondência sabendo do que estão fazendo, lendo todas as coisas, sabendo o que estão fazendo. Isso não tem nada a ver com quantidade, a não ser que você tenha algum problema de leitura, né? E você não consiga se concentrar, mas assim, desde que você saiba estudar, você pode ter 5 ou 10, você vai conseguir fazer. A não ser que você tenha déficit de atenção e não consiga. Mas as chances são que você vai conseguir. Eu consegui, eu não sou melhor do que ninguém. Nunca fui para uma audiência sem saber o que eu estava fazendo. Mesmo que eu tivesse 20 para fazer naquele dia. Porque eu sou profissional. Não confundam correspondência com profissional. Correspondência onde você vai estudar profundamente com profissional. Quem vai para a audiência despreparado não é profissional. E não tem nada a ver com contencioso isso. Tem a ver com profissionalismo. Tá bom? Isso é um fato. Então eu vou chamar o Alan. O Alan, você consegue entrar também ali no Instagram junto? Com o YouTube? Eu tô te vendo apagadinho aí no YouTube. Vamos fazer pelo YouTube e pelo Instagram? Ih, não vai dar não, Alan. Putz, é verdade. Eu tô sem fone. Não, se ele entrar nos dois lugares, vai dar aquele problema lá. Ih, não vai dar não, Alan. Putz. Ih, gente, e agora? Lascou. Vamos escolher um lugar só pra fazer. Vamos fazer pelo Instagram? Pode ser? Alan, vai lá, fica aqui no Instagram. Então, pessoal do YouTube, eu vou deixar o áudio ligado para vocês ouvirem o que ele vai falar, tá? Mas vocês não vão ver. O Instagram vai cair. Por que o Instagram vai cair? Mas é só um pouquinho mesmo que a gente vai falar. Tá bom, Alan? Vamos fazer pelo Instagram, então. Pessoal no YouTube, não consigo, porque eu não preparei os fones para fazer em 2 lugares. Usar esse fone aqui. Não. Te coloquei aí, Alan. No Instagram. E aí? Aí, tudo bem? Tudo bem, gente? E aí, família Cap, galera da correspondência, estamos aí. Boa. Só no YouTube, eu vou conseguir agora. Tá? Não, tranquilo. Vamos aqui mesmo. Instagram. Tá cortando aqui, hein? Tá me ouvindo bem aí? O pessoal tá me ouvindo? Bora. Então, Alan, o que eu estava falando aqui pro pessoal é o seguinte. Fernanda, peraí que cortou aqui. Peraí, cortou o áudio. Eu tô tentando trocar o fone aqui, que seu áudio tá cortando pra mim. Diga aí, vai lá. Pronto. Ah, agora foi. Agora tá show. Agora tá show. Então, tá me ouvindo? Tô. Massa. Eu tava trazendo aqui pra galera a situação de quando você é correspondente. Eu tô sem som. O pessoal tá falando que eu tô sem som? Não, tô te ouvindo. Tava travando mesmo o seu áudio, mas agora eu acho que resolveu. Massa. O quanto que você consegue trazer da correspondência jurídica, levando e entendendo o que você está fazendo para a advocacia extrajudicial. Existe um caminho de você, tipo assim, aprender lá na correspondência e você quer migrar para introduzir isso no seu escritório e fazer tanto a correspondência, né, extrajudicial, como também realizar esse tipo de trabalho direto ali no seu escritório. Rola? Não, rola com certeza. É legal, eu estava acompanhando aqui quando você falava, e é legal a gente entrar nessa questão, porque a gente às vezes esquece que muita coisa é experiência e é treinamento, né? Como você falava, é treinamento. Né? Eu brincava já assim que eu, por exemplo, quando eu entrei para fazer a primeira audiência, quanto que eu tremia, né? Se eu tivesse feito uma correspondência jurídica e várias audiências, com certeza, quando eu fui fazer minha primeira sustentação oral, meu Deus do céu, que desespero. Então, assim, mas isso é parte, tudo é treinamento, né? E, sem dúvida, o extrajudicial, como ele é uma área de muito detalhe, você ter tido a oportunidade de passar pela correspondência jurídica e ter recebido demandas em vez de ter construído elas, né, como um correspondente, vai fazer com que você conheça detalhes e lugares, muitas vezes, ambientes, e já ter, né, eu costumo falar, você já cansou de ouvir também, né, que os 3 pilares da extrajudicialidade, né, a agilidade, a proximidade e a liberdade. Cara, você constrói uma proximidade absurda sendo um correspondente jurídico. Quantos cartorários você vai conhecer, quantos cartórios você vai conhecer, quantos órgãos públicos
e aí profissionais desses órgãos públicos que vão poder te ajudar quando você levar isso para uma advocacia propriamente sua. Então, assim, sem dúvida é um caminho especial. Eu falo que o extrajudicial, você tem que escolher, não exclusivamente por ele, mas quando você quer ele, você tem que escolher por ele, seja na correspondência, seja na advocacia. Né? Você não precisa ser exclusivo extrajudicial. Eu mesmo, durante meus vários anos de advocacia extrajudicial, eu focava, mas claro que tinha meu contencioso, até porque tem situações que não tem como a gente usar do extrajudicial e precisando do contencioso, né? E do processo judicial. Mas quando você escolhe pelo extrajudicial, pronto. Aí você já leva toda essa experiência que tem da correspondência jurídica, ou mesmo que você não tenha nenhuma na correspondência jurídica judicial, você constrói todo um campo e abre um leque absurdo de atuações aí, pode ter certeza. E é o que ele falou. A correspondência, quando você está. Não que você fazer para os outros você não tem que fazer melhor, não é isso. Mas você já vai estar familiarizado com a questão de localização do cartório, as pessoas que lá trabalham, os procedimentos, e é isso que vai te dar a visão de uma oportunidade. É difícil você ver uma oportunidade naquilo que você não conhece, né? Ainda mais a extrajudicial que você não vê na faculdade, que ninguém vai te ensinar. É uma coisa que ou você vai vir numa live conhecer um cara que nem o Alan que vai te ensinar, ou você nunca vai ver isso na sua vida. Não vai, que é verdade. Né? Então, a correspondência nessa parte, ela vai te trazer a informação de que isso existe. E aí você, praticando isso, você pode se identificar. Assim como eu me identifiquei em atuar no contencioso, e eu não sabia o que era isso até eu começar a praticar. Quando eu pratiquei o contencioso, eu falei, cara, eu gosto disso, eu acho essa parada massa, não sei o quê. Gostei, vou fazer. Se eu tivesse hoje um escritório de advocacia, se eu fosse advogada, eu com certeza teria um escritório de advocacia com contencioso, porque me identifiquei nessa área ainda como correspondente. E o Alan hoje, ele traz isso também para vocês. Uma vez que vocês se identificarem com isso na correspondência extrajudicial, inclusive às vezes vocês conseguem até dos próprios clientes, aqueles que vocês gerarem maior vínculo, né? Os pulos do gato. Então, por exemplo, Alan, eu tenho um dos meus melhores amigos, ele foi o coordenador de um escritório de contencioso por anos. Então, hoje, com certeza, gente, e hoje ele tem um escritório próprio, mas com certeza, se eu chegasse para ele hoje e falasse assim, cara, eu passei na OAB e eu quero abrir um escritório de advocacia, eu quero trabalhar com contencioso. Como é que faz? Me ensina aí. Entende? E ele era meu cliente, era meu chefe, depois era meu cliente. E ele iria me ajudar. No extrajudicial, é a mesma coisa. Se identificou, fez, massa. Como é que esse cara agora faz para ter cliente? E aí você introduz isso no seu escritório, os seus clientes, no seu escritório. Mas se você não conhece, se você nunca viu, como é que você acha que você vai começar numa área que nem sequer aprende na faculdade? É um atalho também, né? É o que eu costumo dizer que é um atalho. Não tem porque eu, por exemplo, passei por anos de advocacia, sofri, errei muito com a advocacia extrajudicial, aprendi muito, porque estou nessa área desde os 16 anos de idade, desde os 14, na verdade. Estou trabalhando em cartório, mexendo com cartório. E você é mesmo na situação com a correspondência, né? A pessoa pode simplesmente ir lá e bater cabeça. Ela pode ir lá e ficar batendo cabeça, até aprender. Provavelmente vai aprender. Ou ela pode usar um atalho, que é ir naquelas pessoas que, tal como você falou do seu amigo e tal, né? Eu costumo dizer assim, tanto a gente, você no CAP, quanto eu lá no meu NCP, que é o Não Confio no Processo, que é a minha parte de curso também, a gente tem essa visão de que a pessoa ela pode escolher por bater cabeça 10, 15 anos para aprender, ou adiantar o seu aprendizado com quem já bateu cabeça. E, infelizmente, eu estaria feliz de estar dizendo aqui, olha, eu vou te ensinar uma matéria, vou te relembrar algo que você aprendeu na faculdade. Mas não é. Nem a correspondência, nem o extrajudicial, não é. Entendeu? É algo que tem que ser conhecido agora do zero. E se pode conhecer do zero é melhor, que vem até sem vício, né? A gente aprende do zero com quem já bateu cabeça, que você vem sem vício também. Várias oportunidades que eu vejo galera mandando lá nos alunos do CAP, né? Por exemplo, ai, gente, eu falei para o cliente que eu vou tentar fazer isso aqui e tal. Pequenas frases que eu já corrijo ali na hora. Eu falo, não, gente, não é assim. Vocês têm que falar assim, 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 que senão não vai gerar confiança no cliente e tal. Coisa que ninguém falou para mim no começo. Essa coisa é muito engraçada. Só fazer uma observação, porque eu escuto isso direto aqui dos correspondentes. Você passar um trabalho para alguém e a pessoa falou, não, eu vou ver se dá tempo de fazer hoje. Aí eu falo assim, não é assim que funciona. Você vai fazer hoje ou você não vai fazer hoje?
Porque deixar o cliente nessa sensação, para mim, demonstra inexperiência. Mas alguém um dia falou isso para mim? Não. Precisou um dia eu falar isso para o cliente e o cliente me dá uma voadora no meio da cabeça e fala assim, mas né, se nem você sabe, que garantia eu tenho? Aí eu fico assim, ó. Ah, tá, então nunca mais eu vou falar isso, anotado. Mas é a prática, gente. É a prática. E é por isso que eu tava desde o começo que fechou o fórum, todo mundo começou a ficar desesperada, entrou em colapso, ai meu Deus, meu faturamento, entrei em desespero. Eu queria trazer alguma coisa do extrajudicial para a galera, mas eu não sou irresponsável de eu mesma querer sozinha trazer uma matéria de caráter extrajudicial para vocês aprenderem de forma aprofundada. Eu não sou louca de fazer isso. E nem inconsequente. Então, eu comecei nessa trocar ideia com o Alan justamente para isso. Porque ele é expert nisso e eu na correspondência. E eu e ele juntos conseguimos estruturar o que a gente chama de correspondência jurídica extrajudicial. Porque a minha expertise é a correspondência, a expertise dele é a extrajudicial e a gente consegue compor algo inovador. E é por isso que eu trouxe o Alan aqui hoje para falar para vocês, para mostrar o quanto ele realmente entende as sacadas que ele tem. Eu não tenho capacidade de dar para vocês, porque é algo que eu não vivo na prática. E por quê? Porque eu fiz uma escolha de trabalhar com o contencioso. E isso vem com o começo lá da live. Isso não significa que eu não estou aberta a conhecer novas oportunidades. Eu até brinco, Alan, a aula que a gente vai dar na quinta-feira, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, eu vou aprender como todos vocês. Eu vou sentar com caneta, papel e vou anotar. Que é uma área que eu quero aprender. Então, obrigada, viu, Alan, de novo participar aqui rapidinho da live. Eu quero deixar esse convite para o pessoal da nossa aula, mas dizer assim, pessoal, é tempo. Eu vejo até algumas pessoas aí, dá para aprender? Dá para aprender. Dedicação, escolha. Eu acho que a palavra antes de dedicação é escolha. Você tem que escolher para aquilo para depois se dedicar. Você escolheu aprender, você escolheu se jogar numa área nova que é o extrajudicial, e com esse convite que a gente está fazendo para correspondência jurídica extrajudicial, ainda dá tempo e dá tempo de sobra. E o momento é esse. Tá bom? Então eu fico aguardando vocês também para a nossa aula então, de quinta-feira, e lá nos nossos grupos com material diário lá. Falar nisso daqui a pouco, para quem está nos grupos já, o Fernando vai falar disso, daqui a pouco chega material novo para vocês lá. Isso aí. Valeu. Beijo. Então tá, até mais. Tchauzinho. Gente, para quem caiu de paraquedas aqui, não sabe do que a gente está falando. Ai, meu Deus, que é esse cara? Ai, meu Deus, o que a Fernanda está falando? Ai, socorro! Vou pular da ponte. É assim, na quinta-feira, agora, dia 14, às 8 da noite, eu e o Alan, a gente vai dar uma aula inaugural do que a gente chama de correspondência jurídica extrajudicial. Não vai ser aqui no Instagram, vai ser um link exclusivo e não vai ser 1 hora, vai ser mais. Porque o Alan, ele já é professor, então ele é muito didático e ele vai trazer para vocês de forma muito profunda como vocês vão começar no extrajudicial na correspondência jurídica, tá bom? Inclusive, na aula de quinta-feira, ele vai passar 3 diligências que vocês já conseguem implementar, sendo uma delas home office. Então, existe várias, mas ele vai ensinar uma diligência que você consegue trabalhar da sua casa. Tipo, terminou a live, você já vai estudar, rever o conteúdo e vai começar a aplicar e ganhar dinheiro. Então, o fórum está fechado, mas há um caminho. Há um caminho. E eu me esforcei muito para trazer uma pessoa que entenda disso de forma profunda, que vive isso. O Alan é tabelião substituto, então ele vive o dia a dia do cartório. Ele vê correspondente indo lá todo dia, ele vê advogado indo lá todos os dias, ele vê isso, tá? Então, a gente vai dar essa aula inaugural na próxima quinta-feira, dia 14, às 20 horas, horário de Brasília. Como faz para participar? O link para inscrição tem que se inscrever, tá, gente? Não é aqui no Instagram. O link para inscrição dessa aula tá lá no meu perfil do Instagram. Quando terminar a live, você vai lá no meu perfil ou no Stories. Tem vários Stories lá que é só você arrastar para cima e você vai conseguir fazer a inscrição para essa aula, tá? E muito importante que depois que vocês realizem a inscrição, entrar no grupo de WhatsApp dessa aula. Por quê? A gente está colocando material, desde sexta-feira, material lá no grupo do WhatsApp. Para você já ler, se preparar. Já tem acho que hoje é o quinto PDF que o Alan disponibilizou, fora áudio, fora vídeo, fora um monte de coisa. Ele está colocando lá no grupo para você já se preparar para a nossa aula de quinta-feira, tá bom? O que é essa aula? É um caminho.
É um caminho para agora que o fórum está fechado, você começar a ganhar dinheiro. E é um caminho para quando o fórum abrir, você dobrar o seu faturamento. Porque você não vai só usar o extrajudicial agora e o fórum fechou, não quero mais. Não, você vai agregar. Você vai fazer a correspondência normal nos fóruns e a correspondência jurídica extrajudicial. Ou seja, você vai dobrar o seu faturamento. É para qualquer um essa aula? Não, não é. É só para quem tá afim. Para quem é mimimizento, a vida não dá, ó, vida, ó, azar, não consigo, tá difícil, meu Deus, eu só faço 3 audiências na vida, o que vai acontecer? Essas pessoas nem se inscrevem, a gente não quer. A gente só quer lá quem tá afim. Quem chegar com papel e caneta na mão e disposto a mudar a sua própria realidade. Quem tiver disposto a aprender, vai ser muito bem-vindo e a gente vai dar o nosso melhor. Quem tiver de mimimi, nem se inscreve. Porque eu já disse, eu não me importo com números, eu não me importo se eu vou vender 100, 200, 300 matrículas dentro do treinamento. Não me importa. Importa resultado. Importa a pessoa lá dentro ganhando dinheiro, sendo feliz, mudando a sua vida, mudando a história da sua família. É isso que importa. Porque para mim vai muito além de dinheiro. Tem a ver com propósito. Dinheiro por dinheiro eu já ganho na Fórum Delivery. Eu nem precisava estar aqui com vocês, porque eu já ganho e ganho muito bem na minha empresa. Vai além. Além. É propósito. É mudar a vida das pessoas. É fazer... Quanta gente está desesperada aí que o fórum está fechado? Quem está desesperado aí que está sem ganhar dinheiro? Eu estou sem ganhar dinheiro. Por quê? Eu fiz uma escolha. Trabalhar contencioso. Eu vou aprender junto com vocês. A diferença é que eu vou aprender e vou implementar. Quem aí vai implementar? Ou quem aí vai terminar a aula e vai continuar no mimimi? Achando que é muito difícil, então não vai conseguir. Não é muito difícil, não consigo. Vai continuar. Mas eu tentei uma vez, 2, 10, 2 meses e eu ainda não consigo. Desencana então. Porque é assim mesmo. Persistência. Persistência. É essa a chave do sucesso. Quem for persistente, quem estudar, quem se dedicar, quem se profissionalizar, vai ter sucesso, mais cedo ou mais tarde. Para mim, o sucesso não chegou da dia para noite. Qual foi o tema do começo da live? O que é sucesso para você? O sucesso para mim no começo era ganhar R$500 e ser reconhecida. Isso para mim era sucesso. Hoje eu tenho outras visões. Sabe o que é sucesso hoje para mim, gente? Real? Ganho dinheiro? Eu ganho dinheiro. No curso, ganho dinheiro no treinamento, ganho dinheiro na Fórum dele. Mas sabe o que é sucesso para mim? Quando os meus alunos me mandam o sucesso deles. O que eles... Que nem eu teve uma aluna que eu fiz a live com ela, que fez a festa de aniversário da filha dela de 5 anos. Isso hoje é sucesso pra mim. Se me falassem isso há 9 anos atrás, eu não ia falar que isso é sucesso pra mim. Porque eu nem tava longe de pensar nisso. Isso eu tava, sei lá, tava pensando em como que eu ia sobreviver. Você acha que eu vou pensar na sobrevivência da pessoa? Eu queria sobreviver? Então hoje mudou pra mim. Porque isso é uma estrada. É uma estrada que você vai trilhando, tá bom? Então eu espero vocês na aula de quinta-feira, às 8 horas da noite. Eu e o Alan, a gente vai falar tudo sobre correspondência jurídica extrajudicial. E quem estiver preparado vai poder entrar e concorrer a uma vaga para o nosso treinamento, tá bom? Que a gente vai fazer depois. Massa? Como faz inscrição? Lá no perfil do meu Instagram você tem o link para fazer a inscrição para essa aula. E depois que você se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, que tá rolando lá, o grupo é aberto, tem um monte de gente conversando, tá muito massa, tá, gente? A gente tá preparando material com muito carinho para vocês. Vai ser muito legal. Ai, que legal. Ó, Gabriela, muito, 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 eu fico muito feliz. Batista, Juliana, que bom. Que bom, é isso que eu vim fazer nessa terra, viu, gente? Real oficial. A Adriana falou, o início é sempre difícil. Sempre. Verdade, se tivesse fácil, tá errado. Eu sempre falo isso. Tá muito fácil, tá errado, então, isso aqui. Gente, beijo pra vocês. Até quinta-feira. Nossa próxima live, então, vai ser lá na aula de correspondência jurídica extrajudicial. Na quinta-feira, às 8 horas da noite. Não é aqui no Instagram. É um link à parte, tá bom? Joyce, um beijo pra você. Beijo, beijo, beijo.